Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de Legacies. Aquele episódio que eu estava muito ansiosa. Era um episódio que, assim, eu não aguentava mais esperar. E assim, ele foi ruim? Não, mas ele poderia ter sido muito, mas muito melhor. E a gente vai conversar bastante sobre isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir respeito, que é algo que eu acho que eu não deveria ficar pedindo, mas tá faltando, sabe? Se você aí, todo vídeo, comenta a mesma coisa. Ai, Aline, puxa o saco da Hope, Aline isso, Aline aquilo. Realmente, nesse vídeo você vai comprovar que eu puxo mesmo o saco da Hope e eu não tô nem aí. Só que ao contrário de alguns fãs de outros personagens, eu sei apontar os defeitos da Hope, olha só. Eu sei quando ela tá errada. Tipo, ela não contar pro pessoal ali a verdade, eu achei babaquice, eu achei que ela tinha que contar logo. Mas eu acho que a Hope, ela não merece passar pelo que ela passou neste episódio, mas a gente vai conversar melhor sobre isso, então não se esqueça de respeitar a opinião dos outros acima de qualquer coisa, beleza? E se você quiser ver a minha reação ao assistir esse episódio, é só acessar o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Eu chorei bastante, eu ri bastante, eu xinguei bastante, eu fiquei assim bem brava com esse episódio, viu? Bom, o grande problema desse episódio pra mim foi que a Julie Plec, ela quis colocar 1 milhão de coisas no mesmo episódio, e pra mim esse foi o maior erro, porque esse episódio foi muito bom, porém tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí com isso ela não conseguiu focar em algumas coisas que mereciam ser focadas. Pra vocês terem noção, eu vou tentar lembrar e falar aqui rapidamente todos os pontos aí deste episódio. Nós tivemos a chegada da Kim, nós tivemos ela flertando com o MG, nós tivemos a Lizzie descobrindo que o Sebastian, ele na verdade é real, nós tivemos a Josie conversando com a Freya, tivemos informações sobre a vida da Freya, nós tivemos todo mundo se lembrando da Hope, nós tivemos, nós tivemos Hope flertando com Ethan, nós tivemos o monstro ali que pegava as pessoas na mentira, nós tivemos o zumbi, gente, ó o tanto de coisa. Tivemos o Alaric com a xerife, ou seja, eu nem falei tudo o que aconteceu nesse episódio e eu já tô cansada. Tinha necessidade de fazer tudo isso em um episódio só? Não. Poxa vida, Julie Plec, uma temporada com 20 episódios, ela quis me colocar tudo em um episódio só? Aí não dá, né, cara? Porque eu acho que esse episódio, de acordo com o final da primeira temporada e com tudo que a gente viu até agora, eu acho que ele deveria ter sido, sei lá, 90% focado nas pessoas recuperarem a memória da Hope, e não foi o que aconteceu. Porque tinha várias coisas, gente, que de verdade... Por exemplo, o Alaric com a xerife é algo que não faz diferença nenhuma pra esse episódio. Os dois estavam completamente avulsos em todo o rolê ali da história, porque a xerife, ela tava tentando solucionar ali o assassinato que teve no bar por causa do Clark, então ela começa a acusar o Alaric, começa a desconfiar dele, e eu acho que, assim, não é uma coisa ruim, porém é uma coisa que não precisava ter falado nesse episódio, poderia ser no próximo, não sei. E aí, com isso, cortando as cenas do Alaric com a xerife, a Julie Plec poderia facilmente ter colocado mais cenas da Freya Michelson, por exemplo, que foi uma participação que eu gostei bastante, porém me decepcionou muito. Porque foi prometido, o pessoal, a Julie Plec, todo mundo ficou naquela coisa, a nossa bruxa Freya está de volta, e aí ela não fez nenhum fesmatozinhos pra contar a história, não. Eu sei que a Freya amadureceu, eu sei que a Freya, ela tá ali vivendo a sua vida com a sua esposa Killing, porém eu esperava mais, eu esperava uma participação a nível participação da Joe. Lembram lá na primeira temporada que pra mim foi a participação que mais teve foco até agora? A gente já teve participação do Matt, que apesar de não gostar dele, né,
Ele teve uma participação, assim, super rápida. A mesma coisa o Jeremy, né? Que, na verdade, a participação do Jeremy foi uma grande vergonha. Ele apareceu ali 2 minutinhos, não teve nem interação dele com a Alaric. Mas o episódio da primeira temporada com a participação da mãe das meninas foi algo extremamente incrível, porque teve a interação ali dela com a família, com as gêmeas, com a Alaric, teve toda ali aquela emoção no final, toda aquela coisa, sabe? Realmente para as pessoas que não assistiram Vampire Diaries conhecer a mãe das meninas. E foi algo que eu esperava em relação à participação da Freya, porque ela aparece ali no começo conversando com a Joe, e aí a Josie, que é Joe também, né? Não deixa de ser Joe. E aí ela faz todo aquele rolê ali tentando manipular a Freya. Só que, obviamente, que a Freya não ia se deixar manipular tão fácil assim, porque ela é muito esperta. Então, ela vai conversando com a Josie, vai vendo qual que era dela. A Josie fala que tava atrás dela porque precisava da ajuda de um feitiço ali. E aí, a Freya, ela começa a desconfiar. E aí, no momento que ela vê a Josie observando as fotos, ela já se toca que elas esqueceram da mesma pessoa. E aí, entra aquela cena que a gente já tinha visto no trailer. E aí a Josie, ela pensa rápido e acaba jogando aquela magia em cima da Freya, e aí ela cai e desmaia. Em relação a Josie atacar a Freya, eu achei que eu ia ficar mais puta da vida. Porém, eu acho que foi uma coisa que já foi explicada no próprio episódio. Não sei se vocês notaram isso, mas todo mundo que é atingido com aquela magia, independente da espécie que essa pessoa seja lobisomem, seja vampiro, seja bruxa, ela vai desmaiar, porque as memórias estão voltando ali. Então, no final, quando a Josie faz a magia suprema ali, que a gente já chega lá, até ela mesma desmaia, porque é uma coisa muito forte. Então, em relação a Freya ter sido vencida com essa magia aí da Josie, já foi explicada no próprio episódio. Só que tem um simples detalhe nesse momento que as pessoas resolveram esquecer, porque a Josie fez o certo no final, né? É que ali no começo a Freya, ela explica que se você não tiver a intenção certa, se você não fizer a magia certa, que é muito perigosa, você pode fazer a pessoa esquecer da outra pra sempre. Ou seja, ao fazer aquela magia ali, a Josie, ela poderia ter feito a Freya esquecer da Hope pra sempre. E não adianta você me falar que ela tinha boas intenções nesse momento, porque ela precisou de um conselho da Caroline pra poder fazer o certo e fazer todo mundo ali ver a verdade, descobrir em relação a Hope. E isso foi depois que ela já tinha atacado a Freya. Então, nesse momento, eu já fiquei com uma raivazinha, não por ela ter derrubado a Freya, mas porque a intenção dela não era boa. Não adianta você me falar que ela queria fazer a tia lembrar da sobrinha, porque não foi isso que aconteceu. Ela não tinha intenção boa ali, mas ainda bem que a magia deu certo, né? Então nós temos a Josie ligando pra Caroline, que a mesma coisa que a Penélope, né, gente? Ela é rainha mesmo sem aparecer, porque ela dá ali, né, um tapa na cara da Josie e fala: querida, as pessoas precisam saber da verdade, as pessoas, elas merecem saber a verdade. E aí a Hope tinha que aprender com isso também, né? A Hope tinha que ter ligado pra Caroline também, porque eu discordo completamente do fato da Hope não ter contado a verdade pras pessoas, porque a única pessoa que ela realmente contou foi o Alaric, e eu achei até... Assim, no começo eu achei ok a Hope não querer falar, ela tava com medo, só que depois que muita coisa foi rolando, que o Alaric descobriu, que a Lizzie descobriu, eu acho que a Hope começou a encher o saco com esse negócio de não contar a verdade. Inclusive, nesse episódio eu comecei a ficar com raiva, porque nós tínhamos um monstro que ele ia atrás das pessoas que estavam escondendo segredos. E aí, no momento que a Lizzie vai finalmente contar a verdade pro Landon, depois que ela descobre, né, que o Landon e a Josie não transaram, então a Lizzie já começa a shippar a Hope e Landon de novo. A Hope vem e ao invés dela contar a verdade, falar assim, sim, eu tô te escondendo alguma coisa, ela fica igual uma criança, vai e faz a magia e tampa ali a boca da Lizzie, deixando o Landon mais puto da vida do que ele já tava, porque ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ele fica o tempo inteiro falando pra Lizzie, me conta a verdade, em relação a Hope, né, vocês estão me escondendo alguma coisa, lá. E aí eu já tinha falado pra vocês
em vídeos anteriores que ia dar merda a Hope não contar a verdade. Eu tinha a plena certeza que o Landon ia ficar puto com ela, mas eu não imaginava que ele ia fazer a merda que ele fez nesse episódio. E aí eu acho que a Julie Plec, ela foi completamente incoerente com essa história e com os personagens, então é culpa da Julie Plec. Eu não gostei das atitudes de vários personagens nesse episódio, nem da Hope, nem do Landon. A única rainha sensata foi, claro, Lizzie, perfeita, incrível, porque a Josie, ela fez ali a escolha certa no final, mas como eu disse pra vocês, ela precisou daquele empurrãozinho ali, e aí eu acho muito injusto agora as pessoas colocarem a Josie num pedestal, tipo, ela resolveu fazer todo mundo se lembrar e a Hope não contou nada, então a Hope que é a grande vilã de toda a situação. Tem um momento ali muito engraçado com a Liz e com a Hope, que elas começam a contar todos os segredos, tipo, eu roubei sua presilha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu realmente te acho muito legal. E aí a Hope acaba assumindo que ela tinha um crush na Josie, deixando aí o coração de todo mundo que shippa Josie e Hope muito feliz. Que é um casal que depois desse episódio eu comecei a shippar, porque eu quero que as duas fiquem juntas e deixem o Landon pra lá. A Lizzie já fica muito nervosa, fala, escuta aqui, vocês duas nunca vai rolar, eu não permito que isso aconteça. E aí, nesse momento, a Hope fala, nossa, não tem jeito, eu vou ter que contar a verdade, que eu estou de volta, senão a gente não vai conseguir destruir o monstro. E aí a Josie chega ali toda maravilhosa falando, eu também voltei. E aí ela faz a magia e faz todo mundo se lembrar da Hope em um momento incrível. Eu amei aquela cena com todas as minhas forças. A Josie chegando e pá, jogando o negócio tudo negro ali, sabe? Mas aí depois que a Josie faz todo mundo se lembrar, eu acho que foi quando começou a faltar cada vez mais coisas e mais momentos e mais aquela coisa sentimental de tipo, a Hope está de volta. Eu acho que foi um absurdo que a Julie Plec fez, porque a gente não teve um momento da Hope com a Lawrick, porque por mais que a Hope contou a verdade pra ele, ele não se lembrava dela, então eu gostaria de ter visto um abraço ou alguma coisa do tipo. Mas até aí eu perdoo, porque a Lawrick, ele estava longe ali com a xerife, desmaiou pra bem longe. Mas um momento que faltou muito, que foi o que mais me revoltou, foi em relação a Josie com a Hope, porque você vê que no final ali, antes da Josie desmaiar, ela olha pra Hope, tipo, lembrei de você e desmaia. E a gente não teve um abraço, a gente não teve um momento da Josie com a Hope depois que ela recupera a memória. Então, peraí, as duas eram muito amigas, as duas já tinham se resolvido ali no final da primeira temporada, porque no começo da primeira temporada elas eram meio tretadas, mas aí uma tinha crush na outra, elas se gostavam demais, e aí agora por causa de um macho, a Josie, ela não vai ficar feliz com a Hope de volta? A Hope não vai ficar feliz de estar de volta? Como não teve um abraço, alguma coisa, mesmo que sem graça, da Josie e da Hope, não faz sentido pra mim. E aí vem a maior merda de todas, que foi quando o Landon, ele lembrou da Hope. Eu já esperava que ele ia ficar bem bravo com ela, mas eu não esperava que aquela cena ia ser tão lixo. Eu não imaginava que o Landon, ele ia ser tão merda, porque o Landon, ele foi simplesmente um crianção imaturo, imbecil. Inclusive, eu sei que tem muita gente que não gosta do Landon, e por favor, deixa eu participar do grupo, porque a partir de hoje eu também não gosto desse infeliz. Inclusive, já fiquei bem desanimada com o próximo episódio, que a gente vai ter 2 Landons, então, assim, de verdade, eu tô extremamente decepcionada com esta cena. Se você viu o meu vídeo de react lá no Instagram, certamente você viu o quanto eu fiquei inconformada com esta cena, porque o Landon, ele lembra dela, e aí ele já fica coçando o nariz no meio do vídeo, que feio. E aí, quando ela aparece ali pra salvar ele mais uma vez, porque a Hope está constantemente salvando as pessoas, ele vem pra cima dela. Vocês podem perceber que o monstro, ele nem tinha soltado o Landon ainda, e ele já tá puto chamando ela, tipo, Hope Michelson. E aí ele começa a atingir ela. A Hope, ela tá tentando fazer as magias dela pra acabar com o monstro, e o Landon fica falando um monte de coisa pra ela.
Cara, honestamente, a Hope não merecia esse momento, porque tá todo mundo só se colocando no lugar da Josie e se colocando no lugar do Lando. Inclusive, tem um momento que a própria Lizzie fala pro Lando, querido, nem tudo gira em torno de você, porque as pessoas esquecem completamente tudo que essa menina passou, que ela se jogou em Malivor pra salvar todo mundo, ela voltou e ela não teve nem a porcaria de um abraço. A pessoa que abraçou ela foi quem? O Alaric, quando ela contou a verdade, e a Lizzie. Mas a Lizzie abraçou depois, né? Porque na hora ela não abraçou, mas não vem ao caso. Então, será que as únicas pessoas que vão apoiar a Hope na porcaria dessa série é a Lizzie e o Alaric? Ai, eu tô ficando muito puta já. Só que aí, nesse momento, mesmo o Lando bravo, eu imaginava que ia rolar pelo menos um abraço. Não precisava ser nada romântico. Porque depois a Hope olha pra cara dele e fala, beleza, já estamos calmos, agora sim a gente pode conversar. E aí tem a cena que eu acho que a Julie Plec cagou de vez, que o Lando olha pra ela e deixa ela falando sozinha. Eu acho, assim, aquilo, vocês me desculpem, aquilo não tem coerência com a história. Aquilo não tem coerência nenhuma, porque o último momento da Hope ali com o Lando, ela disse que amava ele. Ela se declarou pra ele, ele ama ela, ele fez uma música pra ela, caramba, não se faz música pra qualquer pessoa, não. E aí, ele virar igual uma criancinha mimada e deixar ela falando sozinha? Eu vou melhorar essa cena, tá bom? Aprende comigo, Julie Plec. Imagina só, o Lando tá brigando com ela da mesma forma que aconteceu. E aí, quando ela fala assim pra ele, ok, agora estamos calmos, né? Agora a gente pode conversar. Ele olha puto pra ela e aí ele fala o seguinte, nossa, eu estou ainda muito bravo com você, mas eu estou feliz de te ver. E abraça ela. Não precisa ser nada romântico. Só isso, eu já salvei a cena que a Julie Plec cagou. Palmas pra mim mesma. Aquelas loucas. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso não tem coerência nenhuma com a história da Hope e do Lando. Por mais que ele seja um insuportável, ele gosta dela, sabe? Mas me colocando no lugar da Hope, eu me sentiria como se realmente as pessoas estavam felizes sem mim. Que é algo que ela temia, que é algo que ela achava. Porque, gente, o Lando, ele tratou ela dessa forma. Ele tratou como se recuperar a memória fosse um peso. As pessoas no episódio, principalmente o Lando e o Rafael, e a Josie um pouquinho também, só que a gente não teve interação da Josie com a Hope, então a gente não sabe bem como vai fazer. Eles lidaram com a situação como se a Hope fosse um peso na vida deles, como se realmente eles estavam felizes sem ela. E foi isso que mais me incomodou, porque a Hope não precisa disso. Ela tem a família dela, ela não tá sozinha. Ela tem a Frey, ela tem a Rebecca, ela tem o Cole, ela tem até o Marcel, tem o Vincent, tem a Killing. Ela tem família. Então a Julie Plec acaba cagando o final de The Originals com isso, que é exatamente o que eu temia quando o Legacy ia estrear. Nossa, não tô conseguindo nem falar. Porque o Klaus, não sei se vocês se lembram, mas o último momento da Hope com o Klaus, ela prometeu ser uma pessoa melhor. Ela prometeu viver a vida dela. Então muitas pessoas questionam o fato da Hope não ser parecida com o Klaus, de matar as pessoas e de ser sanguinária. Mas o Klaus morreu, o Klaus fez tudo o que ele fez justamente pra Hope não ser igual ele. E aí a gente também não pode esquecer que a Hope também é filha da Hayley, então ela tem um pouquinho dos dois. Só que se eu fosse ela, sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar, beleza, ó, vocês querem me odiar? Agora vocês vão me odiar com motivo. Aí eu ia ser Dark Hope e matar todo mundo. Eu ia falar assim, vou virar vampira, vou fazer um monte de merda que agora vocês vão me odiar com razão. Ai, que raiva, gente. Porque parem pra pensar comigo, todo mundo recuperou a memória e aí no final a gente vê a Hope completamente sozinha. Sozinha, ou seja, ninguém foi atrás dela, todo mundo se lembrou dela e ninguém foi atrás dela. Eu melhoraria até mesmo a cena final, porque poderia, do mesmo jeito que a Josie conseguiu ligar pra Caroline e a atriz não precisou participar, a gente podia ter visto sim o momento da Hope atendendo o telefone, falando, tia Rebecca, eu tô bem, ai, não sei o que, você lembrou de mim, jura, blá, 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 blá. Pronto, já melhorei alguns segundos do final do episódio. Já tem essa carga emocional que os Michelson têm. E aí, nesse momento que a Hope tá completamente sozinha, o Rafael chega e também não dá um abraço nela, também parece que não está feliz de ter ela de volta.
E aí ele fala pra ela as mesmas coisas que ele falou na primeira temporada, que ele gosta dela, mas que é melhor os dois não se verem mais. Ou seja, se eu fosse a Hope, eu ia falar, mano, o que eu tô fazendo aqui? Então é super compreensível que ela vai querer ir embora no próximo episódio, que ela vai querer voltar pra casa, porque... Por que ela vai continuar lá? Ela só tá atrapalhando todo mundo. E aí esse momento cortou meu coração, que vocês não têm noção. Na verdade, vocês têm um pouquinho, que no meu react eu chorei bastante nessa cena de ver a Hope sozinha, porque me passou um filme na cabeça, cara, dos Michaelson ali jantando no último episódio, do Klaus rindo, o Elijah com todo mundo, e a Hope tava feliz. Por que ela tá passando por isso agora? Enfim. E aí nesse momento ela olha todo mundo em família e ela olha, a Freya chega, chama ela e ela dá um abraço, assim, que era o abraço que a Hope precisava, que pra mim foi a melhor cena desse episódio, mas, de novo, eu queria ter uma interação maior da Freya. Eu queria, sei lá, a Freya, talvez, tipo, quando a Josie jogou a magia nela e ela lembrou, ela ter ido atrás da Hope e falado, nossa, eu lembro de você também, vamos fazer todo mundo se lembrar de você. E aí a Freya, junto com a Josie, ter feito toda a magia. Eu acho que é a cara da Freya ajudar nesse tipo de magia. Então, tipo, se as duas tivessem dado a mão uma pra outra, e aí a Josie sugando a magia da Freya, e aí as duas fazendo a magia pra todo mundo lembrar, seria uma coisa muito interessante. A gente teria mais interação da Freya com a Hope, da Freya aconselhando a Hope, porque é algo que sempre teve e falhou aí, né? Até mesmo em relação a não ter sequer uma ligação da Rebecca por se lembrar da Hope, por se lembrar da sobrinha. Afinal, a Rebecca, ela criou a Hope por muito tempo. Então, eu sinto falta desses elementos. E aí, como uma fã assumida de The Originals, eu esperava uma homenagem melhor pros Michaelson. Eu acho que o problema foi que eu criei expectativa demais pra esse episódio. Eu esperava que, assim, eles fossem melhor homenageados, que não foi o que aconteceu. Eu acho que até agora a recuperação de todo mundo ali, a memória de todo mundo, eu acho que poderia ter sido melhor. E aí a Julie Plec cagou, foi uma coisa assim, tipo, bem jogada. Ninguém, sei lá. Nossa, tá vendo? E aconteceu tanta coisa nesse episódio que eu até esqueci de falar da Kim, né? Que ela apareceu e eu gostei muito da interação dela com os personagens. Eu gostei muito dela. Ela é muito cativante. Eu acho que ela combina muito com o MG. E ela com o Caleb foi muito engraçado. Os dois brigando, toda aquela coisa. Então é uma personagem que eu quero ver cada vez mais dela na série. Ela ajuda o Caleb e o MG a pegar o Sebastian, então ela vai ali na floresta e taca a verbena na cara do Sebastian. Também é uma cena que eu gosto muito, eu acho que esses quatro juntos foi uma coisa bem interessante, assim. E eu acho que até o Sebastian, ele foi enganado muito fácil, honestamente. Pra um vampiro antigão, eu acho que ele tá bem enferrujado, viu? E aí eles conseguem prender o Sebastian, e aí é outra coisa que eu gostaria de ter visto mais. Tudo que eu tô falando pra vocês não é que foi ruim, foi um episódio bom, foi um episódio que eu chorei, foi um episódio que eu ri, mas como eu disse, eu acho que poderia ter sido muito melhor. Eu acho que a Julie Plec, ela poderia ter dividido esse episódio em duas partes, por exemplo, porque tinha muita coisa acontecendo. Por exemplo, nós tivemos o Sebastian contando a história dele com a Cassandra, que era algo que a gente teorizava bastante, que a gente tinha muita curiosidade pra saber quem era a pessoa que o Sebastian era apaixonado. E a gente não teve sequer um flashback pra mostrar essa história. Vou fazer uma comparação simples pra vocês perceberem o quanto a história do Sebastian, ela foi simplesmente jogada assim na série e não teve o foco que ela precisa. Episódios atrás nós tivemos, né, o Samurai, que teve muito mais destaque que o Sebastian e com a Freya Michelson. A gente teve flashbacks contando a história do Samurai, a gente teve um foco nele, a gente entendeu o personagem. A gente não teve um sequer flashback contando a história do Sebastian, enquanto ele contava a história pro MG e pra Kim. Gente, o Sebastian, quando ele conta a história da Cassandra, ele até chora. O Sebastian chora, cortou meu coração. E a Julie Plec, ela simplesmente jogou isso no episódio, que não tinha necessidade de fazer, sendo que era um episódio que ele tinha que ser focado nas pessoas recuperarem a memória.
Eu gostei bastante do final, com o Sebastian aparecendo e a Lizzie achando que tava tendo um episódio, que ela tava ficando louca. Então, a partir de agora, a gente pode ver, sim, várias cenas, vários momentos de pegação entre Lizzie e Sebastian, que é algo que eu quero muito ver. Apesar que a Lizzie, obviamente, ela já tá bem brava com o MD, então cada vez mais eles vão ficar separados. Mas pode ser que em algum momento o Sebastian convença a Lizzie de voltar a falar com o MD, né? Já que, obviamente, os dois vão se aproximar cada vez mais. Eu acho que eles vão meio que formar um trio, né? Entre o Caleb, o MD e o Sebastian. Eu acho que o Caleb e o MD vai começar a ensinar como é viver no mundo de hoje. E, pelo amor de Deus, alguém troca essa roupa do Sebastian, porque já tem 6 episódios e o cara continua com a mesma roupa e eu não aguento mais. Outro momento que eu gostei bastante foi da conversa entre a Josie e a Lizzie. Foi um momento que eu sentia falta, eu gosto dessa relação, né? Normalmente, nos finais dos episódios, sempre tinha algum momento da Lizzie com a Josie. E já tinha um tempinho que não tinha mais. Eu acho que o último que teve realmente foi daquele do Samurai, que foi um episódio bem bacana também. Então, elas prometem uma outra que, a partir de agora, elas não vão mais guardar segredo. Eu gostei bastante. Foi uma das minhas cenas preferidas entre a Lizzie e a Josie. Gente, eu tô até cansada de falar desse episódio. Eu assisti ele 4 vezes pra gravar esse vídeo. E aí, eu ainda sinto que tá faltando eu falar alguma coisa, mas... enfim, tem o... Vamos falar da última parte, então, né? Se eu esquecer alguma coisa, vocês me perdoem, porque esse vídeo já deve estar gigante. Meu Deus, esse vídeo tá gigante. Nós tivemos o finalzinho do Ethan, ele indo pro cemitério. E aí ele tá correndo no cemitério, não sei qual é desse povo querer correr no cemitério. E aí o zumbi tá atrás dele e de repente o Red Coat pega o zumbi, corta a mão dele, joga no negócio assim, e aí eles começam a observar o MD, ou seja, aquele olho ali, que obviamente é o monstro do próximo episódio, ele na verdade tá observando ali a galera da escola. Essa situação tá me deixando cada vez mais curiosa e no momento é o que tá me dando mais expectativa pra essa temporada, porque honestamente esse triângulo amoroso que, pelo que eu vi, vai ficar cada vez pior, tá começando a encher o saco e, assim, é muito decepcionante ver a Hope e a Josie, que se gostam, que são amigas, brigando por causa disso, porque a Julie Plec, gente, ela disse que a Josie, ela estaria mais independente nessa temporada. E é exatamente essas coisas que tá me desapontando, porque quer dizer que a Josie, ela só pode ser independente por causa de um macho? Eu queria sim ver a Dark Josie, eu queria sim ver a Josie evoluindo e tendo voz ativa, mas ela tá se apoiando 100% no Lando, tipo, eu preciso dele, tipo, não sei o que. Eu acho que tá faltando na Hope e na Josie também esse empoderamento. Eu acho que tá faltando esse negócio de tipo, Lando, você não quer, então você que se lasque, tchau, benção e é nóis. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio. Me perdoem por esse vídeo estar enorme, mas eu tinha muita coisa pra falar, eu precisava desabafar. E eu espero que vocês tenham entendido meu lado. Se você não concorda com o que eu tô falando, cara, não tem problema nenhum, pode comentar à vontade, desde que tenha respeito, porque eu já me deparei com comentários do tipo, nossa, a Aline, ela lambe o cu da Hope. Então, por favor, gente, eu tô ficando, desabafando no final do vídeo, eu tô ficando cada vez mais desanimada de ler comentários dos vídeos de Legacy, justamente por causa desse tipo de coisa. Então, talvez eu nem leia mais comentários dos vídeos de Legacy, eu simplesmente gravo e é isso, pelo menos por um tempo, mas pelo meu psicológico mesmo, porque tem uma galera que é realmente, tipo, bem chata mesmo. Não tô falando de você fofinho que tá aqui até o final do vídeo, tá? Mas tô falando de uma galera que é complicada. Não esquece também que meu react desse episódio tá lá no meu IGTV, então primeiro link aqui na descrição, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.